Na correria do dia a dia, já parou para notar quem realmente caminha ao seu lado e quem só aparece quando precisa de algo? Você sabe, uma das verdades mais difíceis que teremos que aceitar é esta: as pessoas que realmente se importam com você são consistentes. Elas podem não ser perfeitas, mas são previsíveis em seu amor, em sua preocupação e em sua presença. Mas quando alguém não se importa com você, realmente não se importa, o sinal mais evidente é a sua inconsistência. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você já sentiu alguém te deixar na mão e se inscreva para mais verdades que tocam o coração. E não estou falando de alguém que está tendo um dia ruim ou passando por um momento difícil. Estou falando de alguém que aparece como um estranho, quando mais importa. Um dia, eles são gentis e atenciosos. No outro, agem como se você nem existisse. Isso não é amor. Isso é confusão usando uma máscara. E deixe-me dizer uma coisa: Deus não é o autor da confusão. Como está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Se você está constantemente se sentindo inseguro, ansioso ou como se estivesse pisando em ovos ao redor de alguém, precisa parar e se perguntar: por que estou me apegando a alguém que continua me soltando? Uma pessoa que realmente se importa não deixa você adivinhando. Ela não deixa você se perguntando qual é o seu lugar. O amor não opera nas sombras. Ele permanece na luz. O inimigo usa a inconsistência para plantar dúvida em seu coração, para fazer você questionar seu próprio valor. Em um momento, você se sente visto. No outro, se sente invisível. Isso não é amor. Isso é manipulação. E as pessoas que não se importam com você jogarão esse jogo até que seu espírito esteja esgotado e sua alegria tenha desaparecido. Você merece mais do que isso. Veja, a consistência é o pulsar do cuidado. Não se trata de grandes gestos. Trata-se de uma presença simples e constante. Você não precisa pedir para alguém que se importa com você verificar como você está. Eles simplesmente fazem isso. Você não precisa implorar para que estejam lá. Eles aparecem. Não apenas quando é fácil, mas quando lhes custa algo. É assim que você sabe que é real. Mas as pessoas que não se importam com você são consistentes apenas em sua inconsistência. Elas desaparecem quando você mais precisa delas e reaparecem quando lhes convém. Isso não é um relacionamento. Isso é uma transação. E relacionamentos construídos em transações sempre desmoronarão sob o peso da vida real. Quando a dor chega, quando o luto bate, quando o chão desaba, é aí que você descobre quem está ao seu lado. Alguns de vocês têm se culpado pela inconsistência deles, pensando: talvez, se eu fosse mais calado, talvez, se eu não pedisse tanto, talvez, se eu parecesse diferente, falasse diferente, agisse diferente, eles ficariam. Não, meu amigo, você não precisa se transformar para manter alguém que deveria caminhar com você. Você não precisa se diminuir para ser amado. O amor verdadeiro abre espaço. O cuidado verdadeiro aparece. E sejamos honestos, algumas pessoas só querem manter você por perto pelo conforto que você traz, não pela conexão que você oferece. Elas não estão investindo. Estão extraindo. E quando alguém é consistente apenas quando lhe convém, não é consistente. É calculista. Isso não é cuidado. Isso é controle. Deus criou você com valor, com propósito, com dignidade, e quando alguém te vê como opcional, acredite, Deus os vê como temporários. Gostou do tema? Comente Vida Real e clique no sininho para não perder
O final surpreendente deste vídeo: não continue correndo atrás de pessoas que mudam as regras o tempo todo. Se elas fossem enviadas por Deus, você não estaria confuso o tempo todo. Você não se sentiria pequeno, negligenciado ou descartável. Você se sentiria protegido. Você se sentiria conhecido. Você se sentiria seguro. Quero falar com aquele que continua esperando que eles voltem a ser quem eram no começo. Deixe-me dizer uma coisa. A versão por quem você se apaixonou muitas vezes era apenas a máscara. Você não pode se apegar à memória de como eles te trataram por 2 semanas e ignorar a realidade de como te trataram por 2 anos. Essa inconsistência não é algo para consertar, é algo para fugir. E não confunda inconsistência com mistério. Algumas pessoas chamarão sua ausência emocional de complexidade, mas não há nada de complicado em alguém que escolhe ser emocionalmente indisponível. Eles não são complicados. São descuidados com você, com seu tempo, com seu coração. E, finalmente, se alguém brinca de cabo de guerra com sua paz, você precisa soltar a corda. Cada vez que você aceita a inconsistência deles, você está ensinando a eles como te tratar. Você está dizendo a eles que estará disponível mesmo quando eles não estão. Que seu coração está à disposição para eles decidirem se o querem. Isso não é amor, isso é tormento. E ouça-me quando digo isso. Você não é difícil de amar. Você não está pedindo demais. Você não é muito emocional, muito profundo ou muito difícil. Você apenas continua entregando seu coração a pessoas que não têm capacidade de carregá-lo. E talvez o maior ato de cura que você possa fazer hoje seja este. Pare de se explicar para pessoas comprometidas em não te entender. Se o amor de alguém é real, a presença deles será confiável, suas palavras combinarão com suas ações, e seu cuidado não virá e irá com o tempo. Porque o cuidado verdadeiro não desaparece quando é inconveniente. Não pausa quando a vida fica bagunçada. E não desvanece quando você não é mais útil. Há um tipo de dor silenciosa que não vem de discussões ou abandono. Ela vem de se sentir um fardo. Quando você abre a boca para falar e os olhos deles reviram, ou o corpo deles se mexe, ou a energia deles muda, essa rejeição silenciosa corta fundo. E deixe-me te dizer, quando alguém não se importa com você, eles farão você sentir que sua presença é demais, que suas necessidades são muito pesadas, que sua voz é muito alta. Eles não dirão isso diretamente, mas mostrarão em seus suspiros, em seu silêncio, em sua distância repentina. Isso ali é um dos sinais mais claros de que o amor deixou o ambiente. Você não foi criado para implorar por pertencimento. Você não foi formado por Deus para pisar em ovos. O amor não te trata como uma obrigação. E o cuidado verdadeiro nunca verá seu coração como um incômodo. Quando alguém realmente te valoriza, sua dor importa para eles. Sua voz importa. Sua alegria e sua tristeza. Não são um inconveniente para carregar. São parte do privilégio de te conhecer, mas as pessoas que não se importam com você evitam suas emoções como se fossem uma doença. No momento em que você traz algo real, sua decepção, seu medo, seu desejo, por mais profundidade, eles se fecham. Ficam frios. Dizem que você é muito sensível, muito dramático ou que está sempre começando algo. Isso não é sua culpa. Isso não é sua fraqueza. É a recusa deles em se envolver no nível que sua alma exige. Se você quer descobrir quem realmente se importa com você, dê um like agora e assista até o fim. Tem uma mensagem que vai mudar sua visão. É sutil, não é? A maneira como eles fazem você questionar se está pedindo demais. Você não está. Você está pedindo o mínimo. Respeito, entendimento, presença. E em algum momento, o mundo te ensinou que precisar dessas coisas te torna carente. Mas Deus diz:
Lançai sobre mim as vossas preocupações. Por quê? Porque ele se importa com você. Esse é o padrão. Cuidar parece cuidado, não crítica. Amar parece se inclinar, não se afastar. Sei que alguns de vocês têm despejado seu coração para pessoas que apenas te encaram com um olhar vazio. Pessoas que balançam a cabeça, mas não escutam. Pessoas que esperam a vez de falar, em vez de ouvir seu clamor. E esse abandono silencioso, ele é alto em seu espírito, não é? Você vai para casa se sentindo mais sozinho depois da conversa do que antes dela começar. Isso não é cuidado. Isso é presença sem propósito. É proximidade sem compaixão. Quando alguém realmente se importa, eles sentem seu peso sem que você precise gritar. Eles veem suas lágrimas antes que caiam. Eles se inclinam quando você começa a tremer. Você não precisa se apresentar, impressionar ou se diminuir. Você só precisa ser. E eles seguram esse espaço com graça. Isso é o que o amor faz. Isso é o que o cuidado parece. Ele não recua diante da visão de suas feridas. Ele as liga. Não desaparece quando você está para baixo. Fica, até mesmo no silêncio, especialmente no silêncio. E deixe-me dizer algo para aquele que tem carregado a amizade, o relacionamento, a dinâmica familiar sozinho. Você foi quem iniciou as ligações, os check-ins, os planos, os pedidos de desculpas, e quando finalmente precisou de alguém para se apoiar, não havia ninguém lá. Isso não é um relacionamento. Isso é um desequilíbrio. É uma rua de mão única que leva à exaustão emocional. Deus nunca quis que você vivesse em um estado de fome emocional, sobrevivendo de migalhas de atenção e fragmentos de afeto. Se alguém te mantém adivinhando se suas necessidades são bem-vindas, eles já te deram a resposta. Você não é difícil de amar. Você está apenas amando pessoas que não estão investidas em te amar de volta. Alguns de vocês estão esperando que as pessoas peçam desculpas por fazerem vocês se sentirem pequenos. Esperando que notem seu esforço. Esperando que finalmente apareçam com a mesma energia que você dá. Mas ouça-me, você não precisa de encerramento de alguém que nunca te ofereceu cuidado. Você não precisa de permissão para parar de carregar alguém que se recusa a te carregar. Não é orgulho se afastar, é proteção. Quero que você pense em como Jesus respondeu às pessoas que vieram a ele em necessidade. Ele nunca as fez sentir como um fardo. A mulher no poço, o cego que gritava, a mulher com o fluxo de sangue, ele os encontrou em sua fragilidade com compaixão, não com condenação. E se você está seguindo o Espírito de Deus, deveria sentir essa mesma compaixão das pessoas mais próximas de você. Se não sente, algo está errado. E às vezes, as pessoas que te tratam como um fardo estão apenas espelhando como veem a si mesmas. Mas esse não é o seu peso para carregar. Seu valor não é determinado pela incapacidade de alguém de apreciá-lo. Sua voz merece ser ouvida. Sua alma merece descanso. Suas necessidades não são negociáveis. Então, se você foi feito para se sentir como um fardo na vida de alguém, é hora de perguntar: por que ainda estou entregando meu coração a alguém que não o trata com cuidado? Há algo profundamente revelador sobre quem aparece quando a vida fica silenciosa. Veja, as pessoas que não se importam com você não virão para construir com você. Elas só aparecerão quando precisarem de algo de você. Não te procuram para conectar, procuram para coletar. E isso não é amizade, não é amor, não é relacionamento. É usar alguém. E Deus não te chamou para ser usado por pessoas que só sabem tomar e nunca aprendem a dar. Preparado para verdades que vão mexer com você? Deixe um emoji coração nos comentários e se inscreva para não perder nada. Você provavelmente já viu isso antes. Meses de silêncio, sem ligações, sem check-ins, nenhuma palavra,
Então, de repente, uma mensagem. De repente, uma ligação. Mas não é para perguntar como você está. Não é para ver como seu coração está resistindo ou se você precisa de uma oração ou de um amigo. É para pedir um favor, um empréstimo, uma conexão, uma oportunidade. E você sente, não é? Aquela decepção, aquela dor oca no peito, porque no fundo você espera que talvez dessa vez seja diferente. Talvez dessa vez eles vieram porque se importam, mas não vieram. A verdade é que as pessoas que não se importam com você só batem à sua porta quando o mundo delas desmorona, não quando o seu desmorona. Elas não estão verificando para aliviar seus fardos. Estão aparecendo para aliviar os delas. Transformaram seu coração em um recurso, um ponto de descanso, uma loja de conveniência que visitam quando sua alma está vazia. E toda vez que fazem isso, você as reabastece enquanto elas te deixam esgotado. Isso não é amor. Isso é dependência, disfarçada de relacionamento. E isso vai te desgastar. Vai fazer você questionar seu valor, porque elas estão sempre estendendo a mão quando estão caindo. Mas onde estão elas quando é sua vez de chorar? Onde estão quando seu coração está cansado e você precisa de alguém para interceder por você? Jesus disse: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso não se aplica apenas à bondade, aplica-se ao equilíbrio, à reciprocidade, ao tipo de cuidado que flui em ambas as direções. Você não foi feito para ser uma fonte constante de doação para alguém que não devolve nada. Isso não é misericórdia, é desalinhamento. E sei que é difícil aceitar quando alguém que você ama te vê apenas como útil. Você se lembra dos bons momentos, você se apega ao riso, às memórias, ao potencial. Mas amor baseado em memória pode se tornar uma armadilha, porque o que você lembra nem sempre é o que eles ainda oferecem. Algumas pessoas param de te escolher muito antes de pararem de te chamar. A presença delas permanece, mas a intenção delas partiu há muito tempo. Você precisa abrir os olhos para os padrões. Se eles só vêm quando estão por baixo, mas desaparecem quando você está vazio, aceite isso como a verdade. Não continue justificando o egoísmo porque tem medo de ficar sozinho. Há um tipo de solidão que vem de permanecer conectado a pessoas que nunca aparecem de verdade por você. É pior do que estar sozinho, porque pelo menos na solidão, você sabe onde está. Mas com eles, você está sempre esperando, sempre aguardando, sempre duvidando de si mesmo. E alguns de vocês têm sido tão generosos por tanto tempo que esqueceram como é receber. Você tem dado e dado, esperando que um dia eles notem, esperando que um dia eles correspondam à sua energia, ao seu coração, ao seu tempo, mas eles nunca fazem. E não é porque você não deu o suficiente. É porque eles nunca pretenderam dar nada. O inimigo ama relacionamentos assim, onde uma pessoa está exausta e a outra está intitulada, onde uma está investindo e a outra está retirando. Isso cria distração, cria desânimo. E, acima de tudo, te impede de fazer o que Deus te chamou para fazer, porque sua força está sempre sendo gasta em pessoas que nunca foram destinadas a caminhar com você. Ouça-me. Você não é um plano reserva. Você não é o escape de emergência de alguém. Você não é o consertador, o preenchedor, o recurso de apoio deles. Você é um filho de Deus, criado à sua imagem, cheio de propósito e promessa. E qualquer pessoa que não te trate com essa honra não foi enviada para ficar. Talvez elas fossem para passar por você. Talvez fossem uma lição, mas não são sua missão. Deus não envia pessoas para te drenar. Ele envia pessoas que vão te afiar, te elevar, te desafiar no amor, caminhar com você na verdade. Então, se alguém só liga quando precisa de ajuda, mas nunca quando você precisa de esperança,
essa não é a sua pessoa. Esse não é o seu grupo. Você não precisa ser rude, não precisa ser amargo, mas precisa ser sábio. E às vezes, sabedoria significa fechar a porta para pessoas que só batem com as mãos vazias. Antes de tudo, comente "Quero saber" se você está cansado de relações falsas e fique até o final para uma revelação impactante. Uma das coisas mais difíceis de aceitar nesta vida é que o silêncio fala. E muitas vezes, ele grita. Você se aproxima com bondade, com sinceridade, com um coração cheio de esperança, apenas para ser recebido com nada, sem resposta, sem retorno, apenas um vazio. Então você começa a se perguntar: disse algo errado? Esperei demais? Não sou digno de uma resposta? Mas deixe-me te dizer algo. O silêncio é uma resposta. E quando alguém se importa com você, ele não te deixa imaginando. Há uma crueldade silenciosa em ser ignorado. Não é sempre alta, mas fere profundamente, porque não se trata apenas da falta de palavras. É a mensagem por trás disso. Quando alguém ignora suas mensagens, suas ligações, seus esforços para se conectar, eles estão dizendo algo sem dizer nada. Estão dizendo que você não é importante o suficiente para responder. E esse tipo de rejeição, isso não é amor, isso não é cuidado. Isso não é o fruto de um coração que valoriza outro. Deus não é o autor da confusão. Ele não nos ensina a jogar com os corações das pessoas, a reter afeto, a punir os outros com silêncio. Ele nos ensina a amar com clareza, a falar a verdade em amor, a responder quando chamados. Então, quando alguém te ignora consistentemente, não apenas uma vez, não apenas quando a vida está pesada, mas habitualmente sem consideração pelo seu coração, eles estão te dizendo exatamente como se sentem, e você deve estar disposto a ouvir, mesmo que nunca digam com palavras. Sei que é doloroso, porque você se lembra de quando as coisas eram diferentes. Você se lembra do riso, da proximidade, de como era quando o vínculo era forte. Você se lembra de quando eles respondiam rápido, quando reservavam tempo para você, quando parecia que você importava. E agora, você está olhando para uma tela, esperando uma resposta que nunca vem. Está sentado com um telefone na mão, tentando entender o silêncio que nunca deveria estar lá. Mas, meu amigo, deixe-me te lembrar de algo eterno. Seu valor não diminui só porque alguém se recusa a reconhecê-lo. Deus não espera dias para ouvir de você. Ele não deixa suas orações no lido. Ele responde, ele escuta, ele se importa. Esse é o modelo. Esse é o padrão. E se alguém retém consistentemente um nível básico de respeito, isso não é seu sinal para persegui-los. É seu sinal para escolher a si mesmo. Algumas pessoas confundem distância com dignidade. Acham que, ao te ignorar, tem poder sobre você. Mas não há poder na indiferença, apenas prova de que a conexão esfriou. E quando o amor esfria, não é mais seguro se aquecer em seu fogo. Você deve se afastar antes de ser queimado pela ausência do que já foi. Você merece alguém que não te faça questionar se sua mensagem foi vista, se sua ligação foi ouvida, se sua presença é desejada. Você merece alguém que atende não porque precisa, mas porque quer. Alguém que honra a sua voz, que respeita seu tempo, que valoriza seu coração o suficiente para responder não apenas quando é conveniente, não apenas quando estão com vontade, mas consistentemente porque se importam. E ouça-me quando digo isso. Seu coração não é um fardo, e seu esforço não é demais. Se alguém te faz sentir que é, não é sua culpa. É a relutância deles em se envolver com o peso de um relacionamento real. Algumas pessoas não te ignoram porque estão ocupadas. Ignoram porque você não é mais útil para elas. Essa é a verdade. E por mais difícil que seja, você deve aceitá-la e liberá-la.
Não continue enviando mensagens para um espaço onde suas palavras são tratadas como ruído. Não continue ligando para pessoas que te mandam para o correio de voz, tanto no espírito quanto na verdade. Se alguém pode ver seu nome aparecer e não sentir nada, isso te diz tudo. Se podem passar por sua mensagem sem nem pensar em responder, isso também te diz algo. Não explique isso. Não justifique o silêncio deles. Não continue esperando em portas que Deus já fechou. Veja, quando Deus quer te proteger, Ele nem sempre tira a pessoa de você. Às vezes, Ele apenas deixa que mostrem quem realmente são. E o silêncio é uma das revelações mais claras. Ele remove a performance, expõe prioridades, mostra quem está realmente ao seu lado e quem está apenas te mantendo por conveniência. Há uma paz que vem de deixar ir uma comunicação unilateral, de liberar o peso de esperar por pessoas que nunca planejaram responder, de perceber que ser ignorado não te faz pequeno, apenas te liberta para ir onde você é visto. Há algo que você começa a notar quando as pessoas param de se importar. É sutil no início. Não vem sempre por palavras altas ou ações óbvias. Chega silenciosamente pela mudança no tom, pela falta de entusiasmo, pela ausência de ternura. Um dos sinais mais claros de que alguém não se importa mais com você é quando sua dor não os comove, quando suas lágrimas caem e o coração deles não se parte. Quando você fala de sua luta e eles a recebem com silêncio, indiferença ou, pior, rejeição. Uma pessoa que se importa se inclina quando você está sofrendo. Ela pergunta, ela escuta, ela estende a mão, não apenas com gestos, mas com preocupação genuína. Mas quando alguém não se importa, sua dor se torna inconveniente. Torna-se ruído de fundo em um mundo que gira em torno do próprio conforto deles. E não se engane, isso dói mais profundamente do que qualquer discussão jamais poderia. Porque nada é mais doloroso do que ser vulnerável com alguém que faz você sentir que seu sofrimento é insignificante. Quando Jesus andou por esta terra, ele parou para os quebrados. Ele não passou correndo pelo cego. Não ignorou a mulher com o fluxo de sangue. Não silenciou os gritos de Bartimeu. Ele parou. Ele escutou. Ele respondeu. Isso é o que o amor faz. O amor se inclina para a dor, não se afasta dela. Então, se alguém evita consistentemente sua dor, se descarta sua ansiedade, ignora sua tristeza, minimiza seu trauma, você está olhando nos olhos de alguém cujo coração não está mais alinhado com o seu. É fácil estar perto de pessoas quando estão felizes. É fácil sentar à mesa quando a música está tocando e a sala está cheia de risadas, mas os relacionamentos são provados no fogo, não na festa. Aqueles que se importam aparecerão quando as luzes se apagarem, quando sua voz tremer, quando seus olhos estiverem cansados, quando você não for a versão mais forte de si mesmo, eles estarão lá. Talvez não com todas as respostas. Talvez não com uma solução perfeita, mas com presença, com compaixão, com empatia. E, no entanto, há pessoas que uma vez disseram te amar, que ficarão frias quando você estiver no seu pior momento. Elas dirão, você está sendo dramático, ou apenas precisa superar isso. Oferecerão silêncio em vez de apoio, julgamento em vez de graça. E é quando você percebe que nunca esteve realmente seguro com elas. Porque qualquer pessoa que realmente te ama nunca ficará confortável vendo você sofrer em silêncio. Às vezes, as pessoas que você mais sustentou são as que te pisam quando você cai. Você deu força a elas. Você se doou quando elas estavam vazias. Você foi um ombro, um ouvinte, uma luz na escuridão delas. Mas agora que sua luz diminuiu, elas desaparecem. Isso não é lealdade. Isso é conveniência. Isso não é amor. Isso é interesse próprio. Mas não deixe a falta de cuidado delas mudar quem você é.
Não deixe a frieza delas congelar seu coração, porque sua compaixão é um presente. Sua sensibilidade não é uma fraqueza. O fato de você sentir profundamente, de notar a dor dos outros, de desejar apoiar e curar, isso é Cristo em você. Não enterre isso porque alguém falhou em honrá-lo. Veja, as pessoas que não se importam com sua dor estão revelando mais sobre si mesmas do que sobre você. A falta de resposta delas não é um reflexo do seu valor. É um reflexo da incapacidade delas de amar de maneira significativa. Algumas pessoas são emocionalmente indisponíveis. Algumas são egocêntricas. Algumas estão endurecidas por suas próprias feridas. E embora você possa ter esperado que fossem diferentes, você deve aceitá-las pelo que mostraram ser. Pare de explicar seus sentimentos para pessoas comprometidas em não te entender. Pare de reabrir suas feridas para pessoas que nunca pretenderam ajudar a curá-las. Não há nada de santo em manter companhia quebrada só porque você tem medo de se afastar. Se alguém pode testemunhar sua dor e permanecer impassível, eles nunca foram designados para sua cura. E você não pode forçar alguém a se importar. Não importa o quão leal você tenha sido, não importa quanta história vocês compartilhem, não importa o quanto você deu, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é liberar aqueles que não abrem espaço para sua dor. Porque Deus te cercará de pessoas que não apenas toleram suas feridas, mas ajudam a ligá-las. Pessoas que não fogem quando você está fraco, pessoas que refletem o coração dele quando o seu está quebrando. Você merece ser visto, você merece ser confortado, você merece estar em espaços onde sua tristeza não é um inconveniente, mas uma razão para se aproximar. Isso é o que o amor verdadeiro parece. Isso é o que o cuidado verdadeiro soa. E se você precisa implorar para que alguém forneça isso, então você já tem sua resposta. Um dos sinais mais claros de que alguém não se importa verdadeiramente com você é quando eles só aparecem quando precisam de algo. Eles desaparecem quando você está para baixo, ficam quietos quando você está sofrendo e silenciam quando não há nada para eles. Mas no momento em que precisam de um favor, no momento em que estão em apuros, no momento em que a vida para de seguir o caminho deles, você verá o nome deles aparecer. Ouvirá aquela voz novamente. De repente, eles se lembram do seu número. De repente, se lembram da sua bondade. Mas não porque te valorizam, porque precisam de algo de você. Esse tipo de presença não está enraizado no amor, está enraizado na conveniência. E é doloroso, não é? Perceber que alguém não está verificando para saber como você está. Eles estão verificando para ver o que podem obter. Não perguntam sobre seu coração. Perguntam sobre sua ajuda. Não alcançam sua amizade. Alcançam seu favor. E quando a necessidade se vai, eles também vão. Deixe-me te dizer algo muito claro. Pessoas que só se lembram de você quando precisam de você nunca te valorizaram de verdade para começar. Elas valorizaram seu serviço, valorizaram sua força, valorizaram o que você poderia fornecer, mas não você, não sua alma, não seu valor, não sua presença. Você sempre pode distinguir a diferença entre alguém que está com você e alguém que está te usando, observando o que eles fazem quando você não tem nada a oferecer. Eles ainda ligam, ainda aparecem, ainda escutam quando a conversa não é sobre resolver os problemas deles. Se não, então a conexão deles nunca foi sobre você. Era sobre o que você poderia fazer. Mas Deus não constrói relacionamentos assim. Quando o filho pródigo voltou para casa de mãos vazias, não era uma transação, era amor. Não era sobre o que o filho tinha a oferecer. Não era sobre o que ele poderia dar. Era sobre quem ele era. Seu pai o abraçou não por sua utilidade, mas por sua identidade. É assim que o amor verdadeiro funciona.
É assim que o cuidado verdadeiro parece. Muitas pessoas hoje tratam os outros como máquinas de venda automática. Aperte alguns botões, pegue o que quer e vá embora. E no momento em que a máquina está vazia, elas a chutam, reclamam, saem. Mas você, filho de Deus, não é uma máquina de venda automática. Você não está aqui para constantemente se doar e ser esvaziado por pessoas que nunca pretendem devolver algo para você. Você não foi chamado para ser o plano de emergência de todos enquanto ignoram sua dor cotidiana. Não é egoísta notar esses padrões. Não é orgulhoso estabelecer limites com pessoas que só aparecem quando estão desesperadas. Até o próprio Senhor se afastou das multidões para estar com o Pai. Ele não deixou todos puxarem por ele infinitamente. Ele se movia com propósito. Ele se doava com sabedoria. E se Jesus estabeleceu limites, você também deveria. Não se deixe enganar por atenção repentina. Quando alguém desaparece durante suas lutas, mas se torna amigável quando precisa de uma carona, um favor, dinheiro ou resgate emocional, isso não é o amor batendo, é manipulação. É um ciclo. E se você não tomar cuidado, continuará abrindo a porta toda vez que eles voltarem, pensando que é relacionamento, quando na verdade é apenas conveniência vestida de afeto falso. Quando ouvi as palavras inspiradoras sobre os 8 comportamentos de pessoas que não se importam com você, senti um aperto no coração, como se alguém tivesse colocado em palavras a dor silenciosa que muitos de nós, brasileiros, carregamos em nossas almas calorosas. No Brasil, onde o calor humano é tão natural quanto o sol que ilumina nossas praias, onde abraços são uma linguagem e a família é o alicerce da vida, encontrar pessoas que nos tratam com indiferença ou inconsistência pode ser devastador. A mensagem de Billy Graham ressoa profundamente porque fala de algo que todos nós já experimentamos. A decepção de esperar amor e receber apenas silêncio. A dor de investir em alguém que só aparece quando precisa de algo. Essa reflexão me fez olhar para trás, para os momentos em que me senti invisível, como se minha voz não importasse, e percebi que essas experiências não são apenas pessoais, mas parte de uma jornada universal de crescimento e autodescoberta. O primeiro comportamento que me marcou foi a inconsistência. No Brasil, valorizamos a constância, seja no churrasco de domingo com os amigos, nas conversas animadas ao redor da mesa ou na presença fiel da família, nos momentos difíceis, quando alguém aparece e desaparece, promete e não cumpre. É como se quebrasse um pacto sagrado. Aprendi que pessoas inconsistentes não apenas nos confundem, mas nos roubam a paz. Elas nos fazem questionar nosso valor como se fôssemos nós o problema. Mas a verdade, como Graham aponta, é que o amor verdadeiro é previsível, não porque é perfeito, mas porque é presente. Essa lição me ensinou a valorizar quem está ao meu lado de forma constante, como meus amigos que sempre ligam para saber como estou, ou minha mãe, que nunca deixa de orar por mim, mesmo nos dias em que estou calado. Outro comportamento que me tocou foi a indiferença diante da nossa dor. No Brasil, onde choramos juntos em novelas e vibramos juntos no futebol, a ideia de alguém ignorar nosso sofrimento é quase impensável, mas já vivi isso. Compartilhar uma angústia com alguém e receber apenas um olhar vazio, ou um comentário que minimiza o que sinto. Isso corta fundo, porque nossa cultura celebra a empatia. Aprendi que não posso forçar alguém a se importar com minhas feridas, mas posso escolher quem merece meu coração. Deus, como Graham nos lembra, é o modelo de cuidado. Ele nunca ignora nossas orações. Essa certeza me dá força para buscar relacionamentos que reflitam esse amor, onde minha dor não seja um fardo,
mas uma oportunidade para a conexão. A manipulação, outro ponto levantado, também é uma lição dura. No Brasil, onde a generosidade é quase instintiva, quem nunca ofereceu um prato de feijoada a um vizinho, é fácil cair na armadilha de pessoas que só se aproximam por interesse. Já me peguei ajudando alguém repetidamente, esperando que valorizassem minha presença apenas para descobrir que eu era apenas um recurso para eles. A lição aqui é clara. Amor não é transação. Aprendi a estabelecer limites, a dizer não quando sinto que estou sendo usado, sem culpa. Isso não é egoísmo, é proteção. Como brasileiros, às vezes, tememos parecer frios. Mas proteger nosso coração é um ato de amor próprio que nos permite continuar sendo generosos com quem realmente merece. A mensagem de Graham também me fez refletir sobre o silêncio como resposta. No Brasil, onde a comunicação é tão vibrante, o silêncio de alguém que não responde nossas mensagens ou ignora nossos esforços é uma ferida invisível. Já esperei por respostas que nunca vieram. Já me questionei se fiz algo errado. Mas aprendi que o silêncio fala alto. Ele revela prioridades. E como cristão, acredito que Deus nunca nos deixa no vácuo. Ele responde, mesmo que seja com paz em vez de palavras. Essa lição me ensinou a parar de correr atrás de quem não valoriza minha voz e a investir em relacionamentos onde sou ouvido, como nas rodas de conversa com amigos que me conhecem de verdade. A maior lição que tirei disso tudo é a importância de escolher, com sabedoria, as pessoas que caminham comigo. No Brasil, onde a comunidade é tudo, é fácil querer manter todos por perto, mesmo aqueles que nos machucam. Mas Graham nos lembra que Deus nos criou com propósito e dignidade, e quem não honra isso, não pertence ao nosso caminho. Aprendi a soltar, não com amargura, mas com fé. Soltar quem só aparece por conveniência, quem ignora minha dor, quem me faz sentir pequeno. Isso me libertou para valorizar quem realmente se importa. Aqueles que ligam sem motivo, que riem comigo nas alegrias e seguram minha mão nas tempestades. Aplicando essas lições na vida, comecei a ser mais intencional. Parei de justificar a indiferença alheia e comecei a investir em laços que me elevam. Na cultura brasileira, onde o jeitinho às vezes nos faz aceitar migalhas de afeto, decidi buscar o padrão de Deus, amor que é presente, cuidado que é constante. Isso significa dizer não a relações unilaterais, mas também significa abrir espaço para amizades e amores que refletem a generosidade e a alegria do nosso povo. Hoje, escolho caminhar com quem me faz sentir visto, amado e seguro, como numa grande festa brasileira onde todos têm lugar à mesa. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essas verdades. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que vai transformar sua forma de ver a vida. Nos comentários conte qual comportamento mais te marcou. Deixe um se você está pronto para valorizar quem realmente se importa com você. Assista até o final, porque tem uma surpresa esperando por você.